Hai minasan, konnichiwa, David desu. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os adjetivos em japonês, né? Para quem não lembra, adjetivo é tudo aquilo que dá uma característica para um substantivo. Então, por exemplo, alto, baixo, gordo, magro, difícil, gelado, gostoso, apimentado e assim por diante, né? Tudo aquilo que dá uma característica para alguma coisa é um substantivo. Em japonês, tem dois tipos ou dois grupos de adjetivos, né? Os adjetivos do tipo na e os adjetivos do tipo i. Os adjetivos do tipo i, eles são chamados assim porque eles terminam em i. Eles terminam com esse caractere aqui, né? Por exemplo, akai, que significa vermelho, omoshiroi, que significa interessante, urusai, que significa barulhento, e assim por diante, né? Barulhento. Todos eles terminam com o caractere i, por isso que eles são chamados de adjetivo i. Já os adjetivos do tipo na, apesar de terem esse nome, né, serem conhecidos assim, eles não necessariamente terminam em na. A gente vai ver o porquê nesse vídeo, né? E aqui a gente vai falar especificamente sobre os adjetivos do tipo na. Aí no próximo vídeo, né, a gente fala sobre os adjetivos do tipo i, senão o vídeo ficaria muito longo. Mas se ele tiver saído já quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, ele vai estar no card aqui em cima, certo? Então, por que que o adjetivo do tipo na... Deixa eu tirar isso aqui, que o assunto hoje é adjetivo do tipo na, né? Por que que eles são chamados assim se eles não necessariamente terminam em na? Bom, às vezes, um adjetivo ele é usado como complemento da frase. Ou seja, ele é usado para completar a frase. Por exemplo, escrevi tudo errado aqui. Anohito wa. Aqui eu tenho o início de uma frase, né? Anohito wa. Anohito significa aquela pessoa. Ano, aquela ou aquele. E hito, pessoa. E aqui a partícula wa ela é usada para indicar o assunto da frase, né? Ou seja, o assunto é aquela pessoa. Eu tenho um vídeo mais completo falando sobre a partícula wa, eu vou deixar ele também no card aqui em cima. Mas basicamente, quando eu coloco a, eu estou dizendo que eu vou dar uma informação a respeito daquilo que vem antes do a. Ou seja, nesse caso aqui eu vou dar uma informação a respeito de anohito, aquela pessoa. A gente pode entender a partícula wa também como falando sobre, né? Ou falando a respeito de, falando sobre aquela pessoa. E aí eu posso completar essa frase com um adjetivo. Por exemplo, shizuka. Shizuka, que significa quieto ou silencioso. Então essa frase aí, ó, anohito wa shizuka, aquela pessoa é quieta. Poderia deixar ela mais formal, né? Anohito wa shizuka desu. Aquela pessoa é quieta. Nesse caso aqui, shizuka, que é um adjetivo do tipo na, ele não leva o caractere na, porque ele está no final da frase. Então, quando o adjetivo aparece no final como complemento, eu não uso o na. Mas tem alguns casos, né, quando o adjetivo, por exemplo, ele modifica o substantivo, aí eu preciso do na para ligar os dois. Parece complicado, né, porque mexe um pouquinho com a gramática, mas a gente vai entender melhor com exemplos. Então, por exemplo, usando ainda a frase anohito wa, watashi no tomodachi desu. Anohito wa watashi no tomodachi desu. Aqui eu ainda estou falando sobre aquela pessoa. Ou seja, o substantivo pessoa, ele não está sendo modificado por nenhum adjetivo. Eu não estou falando se a pessoa é magra, se a pessoa é baixa, se a pessoa é chata. Eu não estou dando nenhum adjetivo, né? Então não tem nenhum adjetivo modificando esse substantivo que é pessoa. Então é óbvio, né? Se não tem nenhum adjetivo na frase, o na também não aparece, é claro, né? Mas agora se eu quiser dar uma característica para essa pessoa, por exemplo, aquela pessoa quieta é minha amiga, agora eu não estou mais falando só sobre aquela pessoa, e sim sobre a pessoa quieta. Ou seja, o adjetivo quieto está modificando a palavra pessoa. Pessoa quieta em japonês é shizuka na hito. Shizuka na hito. Então a frase ficaria ano shizuka na hito wa watashi no tomodachi desu. Aquela pessoa quieta é minha amiga. Ano shizuka na hito wa watashi no tomodachi desu. Um outro exemplo, né, para a gente entender melhor. Tomodachi wa
Tomodachi wa shinsetsu. Shinsetsu, deixa eu escrever aqui, em hiragana também, né? Shinsetsu significa gentil. Tomodachi, amigo, né? Então, tomodachi wa shinsetsu, o amigo é gentil. Aqui, gentil, shinsetsu é um adjetivo do tipo na. Só que como ele aparece no final da frase, o na não aparece. Agora, se eu quiser dizer que o amigo é uma pessoa gentil, agora não estou mais falando só sobre gentil ou só sobre pessoa, mas sim sobre pessoa gentil. Então, o adjetivo gentil está modificando o substantivo pessoa. Aí, nesse caso, eu coloco gentil primeiro, pessoa depois, e uso na para ligar os dois, né? Então, tomodachi wa shinsetsu na hito. Tomodachi wa shinsetsu na hito. Ou tomodachi wa shinsetsu na hito desu. O amigo é uma pessoa gentil. Certo? Então, quando o na estiver modificando, ou melhor, quando o adjetivo na estiver modificando um substantivo, aí sim o na vai ser usado para ligar os dois. Como que a gente conjuga os adjetivos, né? É até estranho falar sobre conjugar adjetivos, porque em português a gente não faz isso. A gente conjuga geralmente o verbo, né? Por exemplo, usando essa mesma frase ainda, né? Pessoa gentil. Vamos colocar só gentil, vai? Não alongar muito aqui. Gentil. Se eu quiser dizer que não era gentil, a palavra gentil continua a mesma. Ou não é gentil, ou era gentil. Então perceba que a gente conjuga só o verbo, né? E não o adjetivo. A palavra gentil não muda. Em japonês, para os adjetivos do tipo i, a gente vai conjugar o adjetivo, a palavra em si. Então a palavra vai mudar. Só que para os adjetivos do tipo na, a palavra não muda, né? Então a gente conjuga igual em português, ou igual substantivos mesmo, né? O que vai mudar é o verbo. Então a gente conjuga os adjetivos do tipo na, conjugando o verbo des. Então se você começou pelo começo, né? Estudou lá o des, que é a estrutura mais básica de japonês, aprendeu a conjugar o des, então você vai aprender, ou vai saber conjugar também os adjetivos do tipo na. É bem simples, né? Para quem não lembra, existem duas formas mais comuns de conjugar o verbo des, né? Que é o modo formal e o modo informal. É claro que tem outras formas, existem vários níveis de formalidade em japonês, mas a gente vai falar sobre esses dois principais, né? Que é as duas formas básicas de conjugar aí o des. O des é o presente no modo formal, que é o verbo ser, né? É, são e assim por diante. Aí no passado, no passado, desta. Na negativa, deu arimasen, ou ainda já arimasen, que é não é, ou não é, só isso, não é, né? E agora no passado negativo, tem que ficar trocando, eu fico trocando toda hora aqui o teclado, acaba me confundindo às vezes. Passado negativo, deu a, ou já. Esse já, ele é a contração do deu a. Então é a mesma coisa, né? O já é um pouquinho menos formal, mas ainda assim é formal. Então, deu a, arimasen, deshita. Deu a, arimasen, deshita. Então esse é o modo formal de conjugar o verbo des. Vamos ver com exemplos, né, que fica mais fácil. Usando ainda o mesmo exemplo, né? Shinsetsu na hito desu. Shinsetsu na hito desu. É uma pessoa gentil. Deixa eu separar aqui, né, para ficar mais organizado. É uma pessoa gentil. No passado, era uma pessoa gentil. Shinsetsu na hito deshita. Shinsetsu na hito deshita. Era uma pessoa gentil. Não é uma pessoa gentil. Olha na negativa, né? Deixa eu subir um pouco aqui.
Ali na negativa, de wa arimasen ou ja arimasen. Então, shinsetsu na hito de wa arimasen. Não é uma pessoa gentil. E por último, o passado negativo, né? Shinsetsu na hito de wa arimasen deshita. Shinsetsu na hito de wa arimasen deshita. Não era uma pessoa gentil. Então esse é o modo formal de conjugar os adjetivos do tipo na. Então a gente conjuga, na verdade, o verbo des, né? Não tem segredo nenhum. E aí tem também o modo informal, né? Que é bastante usado também. O modo informal do verbo des, muitos livros didáticos, professores até mesmo de japonês, né, em escolas de idioma, falam que o modo informal de des é o da. Na verdade tem uma certa diferença, né? Os dois não são exatamente a mesma coisa. Eu não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, porque daria um vídeo muito longo, né? Des e da não são a mesma coisa. Nesse caso, a gente geralmente, quando vai falar no modo informal, a gente simplesmente omite o des. Pode ser feito também com os adjetivos do tipo na. Não que seja errado usar o da, né, com adjetivos do tipo na, mas a gente simplesmente omite, né? Então, da seria o presente informal. Aí no passado, comecei pelo passado? Isso, no passado. Da. Na negativa. Negativa, vamos lá. Negativa é janai. No passado negativo, janakatta. Janakatta. E aqui a gente também pode falar tanto dewanai como dewanakatta, que é um pouquinho menos, um pouquinho mais formal, né, mas ainda assim continua sendo informal. Ok? Então, os exemplos, né, a gente poderia usar os mesmos exemplos aqui. Shinsetsu na hito, então a gente omite o des no modo informal. No passado, shinsetsu na hito datta. Na negativa, shinsetsu na hito janai, não é uma pessoa gentil. E no passado negativo, shinsetsu na hito janakatta, não era uma pessoa gentil. Só lembrando, né, que aqui a gente está usando o na, porque o adjetivo shinsetsu ele está modificando o substantivo pessoa. Então, estou falando de uma pessoa gentil, né? Vou usar um outro exemplo aqui, apesar de talvez já ter ficado claro, né? Mas para a gente entender melhor. Por exemplo, tenshu wa shinsetsu na hito. Tenshu wa shinsetsu na hito. Aqui eu estou dizendo que o dono, esse tenshu, deixa eu colocar um furigana aqui, para vocês verem a leitura, né? Tenshu wa shinsetsu na hito. Esse tenshu é dono de estabelecimento, né? Então o dono é uma pessoa gentil. Aqui eu estou falando sobre uma pessoa gentil. Agora, se eu quiser dizer que o dono é gentil, só isso, né? O dono é gentil, nesse caso gentil aparece no final, então não preciso do na. Tenshu wa shinsetsu desu. Ou só shinsetsu. O dono é gentil. E aqui em cima, o dono é uma pessoa gentil. Ok? Então, e dessa mesma forma a gente pode conjugar, né? O dono era uma pessoa gentil. Tenshu wa shinsetsu na hito deshita. Tenshu wa shinsetsu na hito janai. O dono não é uma pessoa gentil, né? Usando uma outra frase ainda de exemplo para a gente conjugar os adjetivos, né? No modo informal. Por exemplo, deixa eu ver uma frase aqui. Cantor famoso, Yume Nakashi. Yume Nakashi significa cantor famoso.
Quando eu posso conjugar aqui, eu não tinha usado frases, não, eu tinha usado a mesma frase aqui no modo formal. Então a gente pode conjugar no modo informal essa frase. Yume nakashi datta. Então, era um cantor famoso. Yume nakashi janai. Não é um cantor famoso. E por último, Yume nakashi janakatta. Yume nakashi janakatta. Não era um cantor famoso. Ok? Então, no modo informal, a gente simplesmente omite o des, né? Yume nakashi. Yume nakashi datta era um cantor famoso. Yume nakashi janai não é um cantor famoso. E Yume nakashi janakatta não era um cantor famoso. E aí você talvez esteja se perguntando, né? Mas Yume, ele termina em I, né? Termina com som de I. Então não é um adjetivo do tipo I? Na verdade não, né? Como em praticamente tudo, né? Em todos os idiomas existem exceções, essa é uma delas em japonês, né? Todo adjetivo I, ele termina em I, com caractere I, né? Mas nem todo adjetivo que termina em I, ou seja, com o som de I, ele é um adjetivo do tipo I. Eu até dei uma dica sobre isso lá no começo, né? Todos os adjetivos lá que eu escrevi, que eram adjetivos I, eles terminavam com caractere I. Já esse aqui, yume, que é escrito dessa forma, né? Yume, ele termina com som de I, mas ele não termina com o caractere I. Por isso que ele não é um adjetivo I, e sim um adjetivo do tipo na, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá no vídeo sobre os adjetivos do tipo I, mas já fica a dica aí, né? Todo adjetivo que termina com caractere I é o adjetivo do tipo I, não o que termina com o som de I, ok? Só uma outra dica, um outro detalhe também que eu tinha esquecido, né? A gente costuma assim usar o da. Deixa eu copiar já esse mesmo exemplo aqui. Costuma usar o da junto com outras partículas, por exemplo, yo e ne. Então, por exemplo, yume nakashi da yo. Nesse caso a gente usa o da. Yo seria a partícula para afirmativa, né? É um cantor. A frase, o significado é o mesmo, famoso, mas seria quase como se a gente estivesse usando o nosso ponto de exclamação, né? Tá afirmando, enfatizando aí com mais ênfase. Ou ainda, yume nakashita, né? Isso aí, o ne não tem segredo, né? A gente também usa aqui. É um cantor famoso, né? Tá pedindo uma concordância, né? Então, nesses casos aí, a gente usa, sim, a partícula não, né? Usa o da, ok? Como que a gente faz para conectar dois ou mais adjetivos do tipo na? Por exemplo, essa frase aqui, Fernando é quieto. Fernando é sério. Em português, para a gente unir essas duas frases, a gente simplesmente diz Fernando é quieto e sério. A gente não diz as duas frases, né? A gente só simplesmente conecta as duas colocando um e. Em japonês, a gente, é claro, também faz isso, né? Então, em japonês, a primeira frase, Fernando wa quieto. Quieto, em japonês, a gente já viu, shizuka. Shizuka desu. Fernando wa shizuka desu. E a segunda frase, Fernando é sério. Fernando wa. Sério, em japonês, uma pessoa séria é majime. Majime. Então, majime desu. Majime desu. Fernando wa shizuka desu. Fernando wa majime desu. Fernando é quieto, Fernando é sério. Se eu quiser juntar as duas em japonês, Fernando wa shizuka de majime desu. Então, olha só, né? Como se eu fosse concluir a frase com des, só que eu tiro o su e deixo só o de, e aí eu concluo, completo com outro adjetivo, né? Então, Fernando wa shizuka de majime desu, ok? Só um detalhe que a gente não
conecta dois substantivos ou dois adjetivos opostos na mesma frase, né? Então, por exemplo, mesmo em português a gente não faz isso, né? Eu não vou falar a frase aqui agora em japonês, vai ficar para o próximo vídeo, mas, por exemplo, em português, né? Este quarto é espaçoso e escuro. Geralmente, a gente não fala assim, né? Esse quarto é espaçoso e escuro, porque espaçoso é relativamente um adjetivo positivo, né? É uma coisa boa. E escuro, geralmente, é relativamente negativo, né? Então a gente geralmente falaria essa frase assim: este quarto é espaçoso, mas escuro. E em japonês a gente faz da mesma forma, né? Não conecta dois adjetivos opostos usando o de. A gente usa uma outra forma, né? Que a gente vai ver no próximo vídeo também. Eu não vou dar muitos exemplos aqui de adjetivos do tipo na, e nem também exemplos ligando dois adjetivos opostos, né? Porque a maioria dos adjetivos em japonês são adjetivos do tipo i. Tem muitos adjetivos do tipo na, só que grande parte deles são adjetivos do tipo i, então ficaria difícil aqui dar muitos exemplos, né, com adjetivos do tipo na. Mas é isso, né? Espero que tenha dado para entender um pouco a respeito dos adjetivos do tipo na. Se vocês tiverem alguma pergunta, né, deixa nos comentários aqui embaixo. Se for fácil, eu respondo nos comentários mesmo. Se não, talvez eu possa fazer um vídeo a respeito disso. E a gente se vê no próximo vídeo. Mata né!